Quantos querem ouvir a palavra de Deus, digam amém. Abra sua Bíblia comigo, no livro do Apocalipse, capítulo 3. Hoje nós estamos com um tempo maravilhoso, então eu irei mais devagar. Eu achei que semana passada eu falei muito rápido, e nós vamos meditar um pouquinho mais devagar nos textos sagrados. Os irmãos acharam? Digam amém. Está escrito assim: ao anjo da igreja em Sardes escreve: assim declara aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as estrelas. Conheço as tuas obras, que tens fama de estar vivo, mas de fato está morto. Sê alerta e fortalece o que ainda resta e estava prestes a morrer, porque não tenho encontrado integridade em tuas obras diante do meu Deus. Portanto, lembra daquilo que tens recebido e ouvido, obedece e arrepende-te. Porquanto, se não estiveres vigilante, virei como um ladrão, e tu não saberás em que hora virei contra ti. Se os irmãos puderem e quiserem, digam amém. Amém. Irmãos, semana passada eu dei uma introdução, claro, muito rápida e breve, para os irmãos, falando do estilo que João está utilizando, mais veterotestamentário, mais ligado ao Antigo Testamento, numa forma mais profética, né? Assegurando e direcionando a responsabilidade de quem está falando com as igrejas, diretamente a Deus, num estilo literário, mais uma vez friso, do Antigo Testamento. Vou acrescer aqui, para os irmãos, um outro conhecimento, para que os irmãos possam também utilizar quando estiverem lendo o livro do Apocalipse sobre estas cartas. É natural que, para que você possa ter mais facilidade de você ler essas cartas e interpretar essas cartas, que você faça o que usualmente é feito, dividindo a carta em 3 partes. Quantas partes, irmãos? 3 partes. Existem outras divisões, mas eu acho que esta é a mais fácil para que você possa fazer em casa. Se você fizer isto em casa, vai ficar mais fácil de você entender as cartas. Claro que você vai precisar de livros de apoio, mas dividindo assim fica um pouco mais claro. Como é que é a proposta dessa divisão? Todas as cartas podem ser divididas, essas 7 cartas, em 3 pedaços. Então, o primeiro pedaço da carta é uma apresentação de Cristo. Não é difícil os irmãos notarem que esta apresentação sofrerá variações. Então, para cada carta ou para cada igreja, Cristo se apresenta de uma forma diferente. Então, nós lemos semana passada que ele é aquele que tinha eu falei semana passada sobre Pérgamo, não foi? A espada afiada de 2 fios na sua boca. Aqui no texto de Sardes, ele é aquele que tem as 7 estrelas nas suas mãos. No texto de, por exemplo, de Éfeso, ele é aquele que anda nos 7 castiçais, também com as estrelas nas suas mãos. Nós temos a Tiatira, que é aquele que tem os pés como latão reluzente, e assim sucessivamente. Então, a primeira parte da carta seria esta apresentação de Cristo para as cidades. A segunda parte da carta, ela vai ter aí uma variaçãozinha bem curta, porque ela tem um intento de tanto elogiar como repreender, advertir a igreja. Por exemplo, nós temos 7 igrejas, e destas 7 igrejas nós temos 2 que são chamadas de perfeitas, outras 2 que são chamadas de imperfeitas, e 3 que sofrem um misto, recebem elogio e reconhecimentos, e advertências. Quando eu falo que existem 2 igrejas perfeitas, irmãos, eu não estou dizendo que são perfeitas na sua literalidade, ok? Nós chamamos elas de igrejas perfeitas porque elas não recebem repreensão, só isto. E estas 2, a saber, Filadélfia e Esmirna, ok? Tanto Esmirna como Filadélfia são cartas que não têm repreensão, então só elogio, motivação e a conclusão.
Então, você não vê Cristo condenando algo ligado a Esmirna e a Filadélfia. Por isso, nós chamamos de igrejas perfeitas. Em contraste, existem outras duas que não têm nenhum elogio. Sardes e Laodiceia. E, por fim, nós temos outras três que sofrerão misto, que seria Éfeso, Tiatira e Pérgamo, que tanto tem um lado bom, vivenciado pelos cristãos que compõem aquela comunidade nessas respectivas cidades, como também tem um lado ruim, a qual Cristo está condenando e alertando para que se deixe de praticar aquilo que está sendo praticado. Por fim, o último pedaço da carta é referente a eu gosto de chamar de preceito seguido de bênção, que é uma advertência seguido de um galardão. Por exemplo, aquele que for fiel até a morte recebe a coroa da vida. Outra igreja, olha, você receberá aí um nome novo, numa pedra, etc., ou comprovado do maná escondido, e assim sucessivamente. Então, você vê que existem a apresentação, repreensão, elogio e repreensão, e, por fim, um sinal indicativo. Ó, se você permanecer fiel, existe um galardão à sua espera. Tendo compreendido isto, é muito bom que nós façamos com Sardes este passo a passo, esses 3 passinhos, para que nós possamos compreender o que é que Cristo está querendo comunicar com Sardes. Vamos lá? A primeira coisa que nós temos que compreender é a referência de um paradoxo que Cristo está dizendo que Sardes está vivenciando. Sardes é uma igreja que tem nome de vivo, mas está morta. Então, é um paradoxo. Ninguém que é vivo está morto, e ninguém que está morto está vivo. Qual é o sentido do texto, uma vez que ele está dizendo para essa igreja: não adianta vocês estarem vivos para realengo, se eu sei o estado real de vocês, que é morto. Então, eu preciso que vocês saiam desse estado de morte. E ele está com estrelas nas mãos. Então, eu vou aqui dar uma das interpretações da qual eu creio. O que está acontecendo em Sardes? Bom, a primeira coisa que nós temos que compreender é que Sardes é uma cidade que está rivalizando com a cidade de Éfeso, acerca de uma deusa que é adorada, tanto em Éfeso como em Sardes, que é a deusa Ártemis. A deusa Ártemis tem um templo dedicado a ela em Éfeso, um templo gigantesco, que é tido como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Muito grande mesmo, com centenas e centenas de sacerdotes e sacerdotisas, que algumas pessoas utilizam o emprego a sacerdotes e sacerdotisas prostitutos. Não vou entrar nesse pormenor, por conta da religião deles, né, porque aqui no Ocidente, o nosso entendimento de prostituição está muito ligado às mulheres que vendem o corpo, o homem que vende o corpo. É um contexto mais religioso, mas não deixa de ser uma espécie de prostituição. Então, você tem essa deusa Ártemis, que é adorada pelos efésios, que, para os romanos, ela será chamada de Diana dos efésios, ok? Tanto Diana como a deusa Ártemis são as mesmas deusas, só que os romanos mudam o nome dessa deusa. Na cidade de Sardes, você também tem um templo dedicado à deusa Ártemis, só que esse templo dedicado à deusa Ártemis, em Sardes, ele está inacabado, ele não foi construído, não foi totalizado. Só que quando você olha a figura da deusa Ártemis, tanto em Éfeso quanto em Sardes, você vê uma mutação que ela sofre. Quem está me acompanhando, diga amém, irmãos. Então, ela é uma deusa de origem grega. Então, você verá 2 tipos de Ártemis. Uma deusa Ártemis figurada entre os gregos, que era uma mulher caçadora, representava no corpo de uma jovem, personificada numa jovem, e que andava com cervos e com cães, e com bastão nas suas mãos. Essa é a deusa Ártemis. A princípio é a deusa Ártemis. Quando você vai ver as escavações e as descobertas arqueológicas do período aí do Novo Testamento, né, o próximo a esse período, a deusa Ártemis nada tem a ver com essa deusa grega, que era uma deusa caçadora, com cervos e com cães e com bastão nas suas mãos, e dentre as suas atribuições estava, por exemplo, punir as mulheres ofensoras e auxiliar as outras no parto. Basicamente, essa deusa Ártemis. A deusa lá de Efésios, do templo ali de Efésios, que nós estamos tratando, era uma deusa
que não tinha mais cervos e cães. Ela tinha muitos seios. Há quem diga que a deusa Ártemis, na verdade, no templo de Efésios, no templo dos Efésios, né, na cidade de Éfeso, melhor dizendo, ela era só uma pedra escura com muitos seios. Todas as vezes que você vê uma deusa na antiguidade com muitos seios, é símbolo de fertilidade. Então, uma das coisas que mudam da deusa Ártemis é a deusa que era caçadora passa a ser uma deusa da fertilidade. E essa deusa da fertilidade também receberá outros nomes. Por exemplo, outrora a deusa caçadora, agora a rainha-mãe, deusa dos céus, rainha dos céus, e assim sucessivamente. Então, você tem uma deusa adorada por Sardes e por Éfeso, que sofreu uma mutação. Por que isso é importante para nós? Porque a cidade de Sardes não é uma cidade de fundação romana. A cidade de Sardes, ela é uma cidade de fundação grega, e era a capital de um reino chamado de Lídia. Então, a Grécia era vários reinos unificados, e existia um reino chamado de Lídia, cuja capital era Sardes. No tempo da dominação grega, havia uma deusa adorada ali em Sardes, uma padroeira, e o nome dessa deusa era Cibele. A deusa Cibele, adorada na capital da Lídia, que é Sardes, tinha muitos seios. Ela é a deusa da fertilidade. Ela era a deusa mãe. O que se supõe aí? Que houve uma fusão das duas deusas. Então, você pegou a deusa Cibele, a deusa Ártemis, e misturaram. Então, você tem a deusa Ártemis, mas com o toque da deusa Cibele. Pastor, por que isso é importante? Porque quando as pessoas começaram a pesquisar a cidade de Sardes, alguns quilômetros, começaram a fazer algumas pesquisas, né, melhor dizendo, alguns quilômetros de Atenas, não em Sardes, descobriu uma cidade chamada de Eleusis. Essa cidade chamada Eleusis tinha um grande altar com algumas inscrições de adoração a alguns deuses, ok? De uma fé misteriosa. E sobre esta fé misteriosa é chamado o mistério das deusas, mistérios eleusianos. Por mais que seja uma fé misteriosa, ali em Eleusis, na cidade próxima a Atenas, havia uma inscrição dedicada à deusa Deméter, ok? Alguém está comigo? Diga amém, irmãos. A deusa Deméter. Vou explicar para você aí, para ficar mais claro. Pastor Carlos, quem é a deusa Deméter que estava ali nessa fé misteriosa na cidade de Eleusis? Então, eu vou te explicar. A deusa Deméter é uma deusa que teve uma relação sexual com Deus Zeus, o deus do Olimpo. Nesta relação sexual entre Zeus e Deméter é uma deusa importantíssima, que é a deusa da agricultura, ela engravidou e deu uma filha a Zeus chamada de Perséfone. Quem é a deusa Perséfone? É uma deusa virgem que nunca havia saído do Olimpo, sempre viveu no Olimpo, mas diz os contos gregos de uma beleza estonteante. Então, ninguém conseguia olhar para Perséfone e resistir à sua beleza. Isso era tão sério que, segundo os contos gregos, os deuses brigavam entre si para ver quem casaria com a deusa, mas até então Perséfone não quer casar com ninguém. Um certo dia, Perséfone está colhendo alguns frutos ali no Olimpo e recebe a visita do seu tio Hades, irmão de Zeus. Zeus, o deus do Olimpo, Hades, o deus do submundo. E Hades rapta a deusa Perséfone e, obviamente, a leva para o submundo. Imagina o coração da deusa Deméter. Quem é pai e quem é mãe, não passa pela cabeça uma dor dessa. Tua mãe não sabe onde está Perséfone e passa a se entristecer. Lembra que eu disse que Deméter é a deusa da agricultura? Então, a tristeza de Deméter desequilibra a agricultura. E os deuses ficam desesperados. Ou Deméter volta ao seu estado emocional, ou haverá uma destruição da terra. Então, eles formam um grupo e vão procurar onde está a filha de Deméter, chamada de Perséfone. Estou sendo claro, irmão, sim ou não? Beleza. Quando eles descobrem o paradeiro de Perséfone, rapidamente, eles retornam para Deméter e dizem, olha, Deméter, nós temos duas notícias para te dar, uma boa e uma ruim. A boa, achamos a sua filha. Ela está com o tio dela lá no submundo. E essa é a péssima notícia. Nós não vamos conseguir tirar Deméter, do Perséfone, da mão de Hades. O que Deméter faz, então? Vai falar com o pai da garota, ok? Olha, nossa filha, Zeus,
está presa pelo seu irmão lá no submundo e eu preciso que você solte ela. Quando Zeus chega no submundo, já era tarde, porque ele havia, Hades, dado para Perséfone o fruto da romã. E nos contos gregos, quando você come o fruto da romã, você sela casamento. Contra a sua própria vontade, o que acontece? Perséfone casou com o tio. Então os deuses fazem um trato. Qual é o trato que os deuses estabelecem? Esse é o seguinte trato. Você me libera Perséfone para Deméter. E aí Hades diz o seguinte, eu libero, mas ele ainda é minha mulher. Então vou fazer o seguinte com vocês. Eu permito Perséfone voltar para sua mãe, desde que ela volte para casa e fique comigo aqui a terça parte do ano. Qual é a terça parte do ano que Perséfone volta para o Hades? No inverno. Então a deusa da agricultura está feliz do verão ao outono. No inverno, Deméter se entristece, a terra fica improdutiva, porque a sua filha voltou para o Hades. De uma forma misteriosa, da qual não sabemos explicar, os iniciados ao culto de Perséfone e Deméter, principalmente Deméter ou Perséfone, deveriam passar pelo Hades. Não me pergunte como, ok? Era uma fé misteriosa. Então, eles deveriam passar pelo Hades, e quem passasse pelo Hades e triunfasse no Hades, receberia uma estrela como símbolo da imortalidade. Vou repetir isso, hein? Então, quem queria vencer o submundo, passava pelo Hades, receberia a estrela que simbolizava aí, ou escapando do Hades, o símbolo da imortalidade. Por isso que nós chamamos essa fé misteriosa de mistério eleusiano. Porque, de alguma forma, boa parte das religiões, todas é um exagero, trabalham com esse princípio de morte e ressurreição. Claro que os gregos, eu vou mostrar para você no texto bíblico, nós vamos entrar na Bíblia, não acreditavam nesse papo de ressurreição, acreditavam na imortalidade. Mas, de alguma forma, passar pelo submundo, pelo Hades, e voltar é uma espécie de morrer e ressuscitar. Você tem esse princípio na mitologia egípcia, na mitologia grega, na mitologia, se não me engano, romana, e também no cristianismo. Então, no cristianismo, nós também acreditamos em morte, ressurreição e vida eterna. Morte, ressurreição e vida eterna. O que nos é avesso é reencarnação, mas ressurreição é uma doutrina bíblica. Se os irmãos abrirem a Bíblia, por exemplo, lá em Atos capítulo 24, versículo de número 15, dá para você colocar para nós aí no telão? Atos 24, versículo 15. Eu estou cansando os irmãos? Atos 24, versículo 15. Vamos lá? Ver o que está escrito. Olha lá. Vocês podem ler para mim, irmãos? 1, 2, 3 e... Ok? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Olha o que Paulo diz para a comunidade cristã em Tessalônica. 1 Tessalonicenses 4, 16. Se for possível colocar para nós também, e aí os irmãos, se puderem fazer a leitura, também fico grato. Vamos lá, irmãos? Podem ler. Ok. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 15, 51 ao 54. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículo 51 ao 54. Vamos ler aí esses versículos. Capítulo 15 da Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículo 51 ao versículo 54. 1, 2, 3 e leiam. Isso.
Ok? Nesse texto de Sardes que nós lemos, nós temos duas expressões aí chave: vida e morte. Vida e o quê, irmãos? Morte. Este vida e morte ali, ligado ao contexto, a boa parte dos grandes intérpretes tem avaliado essa expressão vida e morte no sentido de vida cristã e vida pagã, pelo contexto ali sociocultural das 7 cidades. Então, o que Cristo está dizendo é o seguinte para os cristãos de Sardes: não adianta, entre aspas aqui, figurado, você frequentar o templo e não levar a vida conforme o templo. Então, se vocês dizem ser cristãos, mas são pagãos, não vai funcionar. Então, vocês não podem ter fama de vivo, mas se comportar como morto. Então, o que está acontecendo com Sardes é o seguinte: eles dizem estar cheio de vida, mas o seu posicionamento não reflete esta vida anunciada pelos cristãos de Sardes. Então, Cristo, quando diz que tem a luz, a estrela na sua mão, pode ser um sinal direto, além de uma representação da igreja, um sinal direto para Sardes. O que ele está dizendo para Sardes? Olha, não tem um mito que dizem aí que quem quiser ter vida precisa passar pelo Hades? No cristianismo é a mesma coisa. Na Epístola aos Tessalonicenses, que nós lemos, no capítulo 4, versículo 16, existe ressurreição, mas em uma condicional. Qual é a condicional? Os mortos em Cristo. Os mortos em Cristo. Então, quem não está em Cristo não desfrutará dessa ressurreição. Então, Cristo está dizendo: ou vocês se posicionam em mim de vez, ou, de fato, vocês só terão nome de vivos, mas, na verdade, estão se comportando como mortos. Isto nos remete aí a alguns capítulos da Bíblia Sagrada, e eu gostaria de lê-los com os irmãos, com essa palavra-chave, vida pagã e vida cristã. Os irmãos ainda aguentam um pouquinho mais? Digam amém, por favor. Amém. De verdade, irmãos, quem quer ouvir, diga amém. Amém. Maravilha. Capítulo 8 do livro de Ezequiel, versículo 6 ao versículo 16. Vamos lá ler, para vocês acompanharem comigo. Capítulo 8 de Ezequiel, versículo 6 ao versículo 16. Vamos ver o que está escrito aí nesse texto sagrado. Vamos ler, irmãos, no 3? 1, 2, 3 e... Sete. E aí? Olha isso. E um. E aí? E aí? Isso. Tudo isso na casa do Senhor. Versículo 15. Para encerrar.
Está percebendo? Dentro do templo. Não é fora, não. Deus está dizendo para Ezequiel, olha como o povo está vivendo. Templo cheio, quem passa diz, cheio de vida. Mas Deus está dizendo, tem brecha na parede. Cava aí na parede. Passa pela porta e vê. A cada coisa que Ezequiel vê, ele se espanta e Deus diz, calma, tem coisa pior. Ele vê de novo e diz, calma, tem coisa pior, tem coisa pior, tem coisa pior. Então quem passa do lado de fora diz, estão tudo vivendo para Deus. Mas Deus que conhece o homem por dentro está dizendo, está todo mundo morto. Essa é a condição do capítulo 8. Deus deixa barato? Não. Capítulo 9, vamos lá? Capítulo 9 do livro de Ezequiel. Capítulo 9. Olha o que diz aqui. Deixa eu abrir aqui para ler para os irmãos, para nós ganharmos tempo. O capítulo 9 está escrito o seguinte: então me gritou aos ouvidos com grande voz, dizendo, fazei chegar os intendentes da cidade, cada um com suas armas destruidoras nas mãos. E eis que vinham 6 homens a caminho da porta alta, que olha para o norte, cada um com suas armas destruidoras nas mãos. Entre eles um homem vestido de linho com um tintureiro de escrivão na sua cinta. E entraram e se puseram junto ao altar de bronze. E a glória de Israel se levantou do querubim, sobre a qual estava até a entrada da casa. E clamou ao homem vestido de linho que tinha um tintureiro de escrivão na sua cinta. E disse-lhe o Senhor, passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, marca com um sinal as testas dos homens que suspiram, que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. E os outros disse, ouvindo eu, passai pela cidade após ele, e fere, não poupe o vosso olho, nem vos compadeçais, mata os velhos, mancebos, as virgens, meninos, mulheres, até exterminá-los, mas a todo homem que tiver o sinal, não vos chegue. E começai pelo meu santuário. E começaram pelos homens mais velhos que estavam diante da casa, e disse-lhes, contaminai a casa e enchei os átrios de mortos. Saí, e saíram e feriram a cidade. E sucedeu, pois, que havendo eles ferido, e ficando eu de resto, caí sobre a minha face e clamei e disse, Senhor Jeová, dar-se-á caso que destruas todo o restante de Israel, derramando a tua indignação sobre Jerusalém. O que está acontecendo no capítulo 9? Deus está dizendo, chega. Não vai continuar assim. Já que ninguém se posiciona, eu vou meter a espada. Mas como eu sou justo, quando a glória de Deus sai da igreja, do templo, Deus diz para os homens com as armas destruidoras, não é para se compadecer. Quero que você tenha dor de ninguém. É para matar geral. Porém, todos os que tiverem um sinal na testa, vocês nem cheguem perto. Então Deus não vai condenar o sujo com o limpo. O que Deus está dizendo ali no capítulo 9? Nem todo mundo brincava na minha casa como brincavam no capítulo 8. Então, para quem brincou, não vai passar do juízo. Mas para quem permaneceu separado, eu não vou condenar vocês com o sujo. Aí o homem do tintureiro é um escriba, escreve, e ele diz, molha a caneta na tinta e marque a testa. Irmão, testa faz parte do rosto. Eu vou nem falar do córtex pré-frontal, só vou falar para vocês do rosto. O rosto é um símbolo de identificação, sim ou não, irmãos? Óbvio. Então eu posso identificar uma pessoa como? Digitais, biotipo, nome e rosto, por exemplo. Então, Carlos tem no Brasil milhares. Negro, milhares. 1,73 m, milhares. 80 quilos, milhares. E rosto é particular. Então, quando o bandido é preso, qual é a primeira coisa que ele faz? Dá para o rosto. Que Carlos tem vários. Negro tem vários. Agora, rosto é particular. Então, Deus está dizendo, faz um sinal de identificação.
eu quero que todos identifiquem quem é que tem um sinal de quem não tem um sinal. Que sinal é esse? Antes de eu te explicar, quem recebe esse sinal na testa entra para o cativeiro babilônico. Mas eu preciso ser justo, é um culto de ensino. Nem todos aqueles que ficaram vivos foram para o cativeiro. Alguns fugiram para Jerusalém, para Egito, e outros ficaram em Jerusalém destruída. Mas muitos, por exemplo, a classe alta de Judá e os sacerdotes, foram para a Babilônia. Então Deus está dizendo o seguinte, olha, quem tiver a marca vai passar pelo cativeiro. Então quem tinha marca representa também o capítulo 37, que são os ossos sequíssimos espalhados sobre o vale. E aí você tem um contraste com o capítulo 9. Se no capítulo 8, se no capítulo 8 está todo mundo vivo, e Deus está dizendo está todo mundo morto, no capítulo 37, Deus está dizendo, Ezequiel está dizendo, está todo mundo morto, e Deus está dizendo, está todo mundo vivo. Então Deus está fazendo um paradoxo. Qual é o paradoxo? Olha, você pode estar vivo para o mundo e, ao mesmo tempo, estar morto para mim. Todavia, você pode estar morto para Realengo, mas está vivendo para mim. Ah, você não quer ouvir mais não, irmão. Quem quer ouvir ainda, diga glória a Deus, por favor. Nós vamos chegar lá. Então, Deus está dizendo o seguinte para Ezequiel no capítulo 9, 37, desculpa. O que você vê? Ele diz, olha, esse vale, irmão, não existe de forma física, tá? Uma visão espiritual. Ele disse, eu andei e vi ossos sequíssimos. Sequíssimos é um superlativo, não é isso? Então, o que Ezequiel está dizendo por inferência? Olha, os ossos estão aí há muito tempo, Senhor. Isso aí está há muito tempo aí jogado, porque foram corpos que se decomporam, que viraram esqueletos, que desmontaram, que se espalharam, que secaram e ficaram sequíssimos. Isso aí está há muito tempo. Então, a morte mora aqui há muito tempo. Olha a pergunta de Deus. Esses ossos podem ter vida? Independente do tempo que estejam secos. Eles podem tornar a vida. Então, Deus vê possibilidade de vida para quem está morto e possibilidade de morte para quem está vivo. Porque vai depender de como está vivendo. Vou explicar melhor. Este sinal, ali no hebraico, é uma letra, é um tav. Um tav é a última letra do alfabeto hebraico. O tav tem som de T, é a última letra. Qual é a letra, irmãos? Última letra. É um tav que é a última letra, tem o nosso som de T. O tav, no judaísmo, representa a verdade, assim como Beit representa uma casa, assim como Aleph representa o único, o primeiro, Errad, Elohim, Adonai, etc. Então, a letra Tav é a letra da verdade, da palavra Emet, verdade. Então, Deus está dizendo, busque os verdadeiros em Realengo. Lembra do texto da samaritana? João, capítulo de número 4. Qual é a pergunta da samaritana? Os nossos pais nos ensinaram a adorar em Gerezim. O de vocês, em Jerusalém. Aonde é que eu adoro? A palavra adoro ali é proskinel. Proskinel é prostrar-se. Então ela está dizendo, aonde é o rito? Aonde eu preciso praticar a religiosidade? Aonde é que fica a liturgia? Olha a resposta de Cristo. Você adora o que você nem conhece. Então, a primeira função da adoração é eu entender quem está sendo adorado. Ah, só dois deram glória a Deus. Então, se eu vier para a Advec, entender de liturgia, mas não saber quem está aqui, não adianta de nada. Então, quando você sabe quem é, o primeiro passo para o culto. Aí ele diz assim, ó, mas é chegada a hora que o Pai não procura só quem frequenta. É chegada a hora que o Pai não procura mais só quem dobra joelho, só quem levanta a mão e só quem dá um grito. Pai procura os verdadeiros. E os verdadeiros têm duas características. Adoram o Pai em espírito e em? Espírito e em? Essa palavra verdade tem a ver com exercício da fé. Viver realmente para Cristo. Então, Deus está dizendo, tem que haver um casamento de espírito e realidade, de realidade em espírito. Então, Deus está dizendo, se glorificar sem posicionamento, é o capítulo 8, igreja cheia, mas todo mundo não só de espiritualidade, só de religiosidade, mas não vivendo de espiritualidade. Mas no capítulo 9, está todo mundo arrebentado na Babilônia, mas estão posicionados em
Ô, glória, alguém já está dando glória a Deus ali, já está entendendo. Então, ela está dizendo, procure os verdadeiros e faz a marca da verdade na testa. Eu joguei no Instagram, um tempo atrás, uma explicação da palavra verdade e mentira. Quem quer ouvir, diga amém. Então, a palavra verdade no hebraico se escreve com 3 letras. Quantas letras, irmãos? A primeira letra é um Aleph, a segunda letra é um Mem, a terceira letra é um Tav. Então, a palavra verdade, que é Emet, tem 3 letras. A primeira letra do alfabeto hebraico, a letra do meio do alfabeto hebraico, mais ou menos no meio, que é a letra Mem, e a letra Tav, que é a última. Então, verdade, ela é um tripé. Começo, meio e fim. Começo, meio e fim. Todas as letras da palavra Emet têm 2 pernas. Então, a verdade, ela se explica do começo ao fim. Então, todo mundo que vive de verdade não precisa ficar se justificando. Que a verdade, ela perdura. E a mentira? A mentira é sheker. Sheker se escreve com shin, kof e reish. Essas 3 letras são 3 letras também. Olha que impressionante. São as 3 penúltimas letras que antecedem a verdade. Ou seja, uma atrás da outra. Então, o mentiroso é diferente do verdadeiro. Enquanto a verdade é começo, meio e fim, a mentira é uma atrás da outra. Só que, por mais que o mentiroso conte mentira uma atrás da outra, uma hora a corda estica e o Tav, a verdade aparece. Então, Deus está dizendo, está na hora de eu separar o joio do trigo. E quando eu sacudir a roseira, uns vão perceber que perderam o tempo, frequentando e brincando, e outros receberão a vida quando viveram na verdade. Agora escute isso, tudo em Israel é soterrado com o tempo. Então, se você vê lá em Israel, tudo é soterrado. Então, as pessoas ficam escavando em Israel, acham as coisas lá. Ou seja, se os ossos estão muito tempo ali, pastor Márcio, o vale deveria engolir os ossos, porque os ossos estão expostos e o vale deveria engolir. Então, estão sequíssimos, mas por cima. Porque o que sustenta os ossos é a marca da verdade. O que Deus está dizendo para Ezequiel é o seguinte, quem vive para mim de verdade, eu não os livro da dificuldade. O fato de estar todo mundo na arruaça e você firme, não significa que eu te poupo de dificuldades. Todavia, não permito que elas te engulam. Oh, só 2 deram glória a Deus. Eu estou sentindo a presença do Espírito. Pode mandar a mão assim, levantada assim, ó, assim, ó. E outra vez vereis a diferença daquele que serve para aquele que não serve. Fica tranquilo. A chuva vem para o justo e vem para o ímpio. A luta vem para o justo e vem para o ímpio. Mas melhor é o fim das coisas do que o começo delas. Vamos ver, irmão. Quem é que estava de brincadeira quando o mundo sacudisse vai ficar de pé. Mas enquanto você está posicionado nele e é um verdadeiro adorador, ele manda eu lhe dizer, permaneça na verdade, eu ainda costuro a boca do leão para ele não tocar. Tem alguém recebendo essa palavra? Abra a boca e glorifique o nome do Cordeiro, se você puder. Glória a Deus. Glória a Deus. Pena que você já cansou de ouvir, você está chateado. Quem quer ouvir ainda, diga glória a Deus, irmãos. Que benção. O bom da Advé é que se você não segura, você voa, né? É segurado. Isso me faz lembrar aí, irmãos, eu não tinha nem colocado aqui no esboço, mas está me vendo aqui na cabeça, um livro que eu gosto muito, e na verdade prego muito pouco sobre ele, que é o livro do profeta Daniel. A Babilônia, ela é diferente do Egito, porque a Babilônia ela é um pouco mais silenciosa. Então, a Babilônia ela tem para você ter uma ideia, tá? Para não ficar assim meio sem nexo, quem foi para a Babilônia, irmãos, tinha oportunidade de crescimento. Não só você vendo Daniel e os seus 3 companheiros, mas se você for ver as escavações arqueológicas, descobriram que o maior banco da Babilônia pertencia a uma família que lá estava cativa. E eu não preciso nem falar de arqueologia. Se você lê Esdras, você vê que eles se casavam, tinham comércios e assim sucessivamente. Tanto é que quando abre a porta da Babilônia, nem todo mundo volta. No Egito não fica uma unha. No Egito não fica o quê, irmãos? Deus diz, não vai ficar nenhuma cutícula. Porque Egito é sofrimento. Aí ninguém gosta. Babilônia é sensação de conforto.
Aí Ciro diz o seguinte, quem quiser voltar, volta, quem quiser ficar, fica. Aproximadamente 50 mil judeus voltaram e o resto ficaram presos na Babilônia. Porque quem investe muito na Babilônia, na hora de soltar, não consegue direito. Mas esse é um outro... Pastor, fica meio agarrado. Fica meio agarrado lá. Só que Babilônia, o que ela faz? Ela coloca a tua fé em xeque. Ela coloca a tua fé em xeque. Desde Daniel, que continua comendo cacheiro, continua comendo as comidas separadas, né? Não mistura o alimento. Como também na questão de você decidir pela sua vida. Então você tem ali a questão de Sadraque, Mesaque e Abidnego, por exemplo. Era proibido cultuar Deus ali? Não. O que era proibido era você deixar de se curvar à imagem. O que Babilônia queria naquele contexto? Vai para Advec. Mas quando a trombeta tocar aqui fora, você dá uma curvada. Porque se você não dá uma curvadinha, você está morto. Na hora que toca os instrumentos, todo mundo curva. Só quem tinha um sinal, disse aqui não. Nabucodonosor disse, se você não der uma dobrada, você vai para a fornalha e diz, olha, Ria, fique sabendo que é melhor ter nome de morto para vocês do que estar de morto para ele. Nós nem toca de novo, nós não nos prostraremos. Aí ele aquece 7 vezes mais. Irmão, eu não sei qual era o grau ali, eu só sei que estava tão quente, mas tão quente a temperatura, que diz a Bíblia que quem jogou morreu pelo bafo. E quem caiu foi preservado. Quando eles metem a cara no fogão, na fornalha, o que eles veem? Jogou 3, tem 4. Jogou amarrado, está desamarrado. E sabe o que é mais estranho para mim, pastor Márcio, e pastor Júnior, pastor Guilherme? Que eles estavam andando dentro da fornalha, sim ou não? E por que não saíram? Por que não saíram? Então, Deus está fazendo 3 coisas com a fornalha. Primeiro, para quem permanece fiel, você não escapa da fornalha. Então, você cai amarrado. Então, a primeira coisa que ele faz é, eu desamarro tudo que está amarrado na vida de um verdadeiro adorador. Segundo, ancião em Israel não corre. Ancião em Israel anda, porque correr é coisa de menino. Só corre quem é ansioso. Então, Deus está dizendo, passeia. Aquilo que é para te matar, é por isso que você é um ponto de interrogação. Irmão, olha, desculpa, é que vocês são ricos. Mas alguém pode falar assim para mim, alguém pode falar assim para mim, pastor Carlos, fulano está com inveja de você. Ele precisa ser internado. Quem é que tem inveja de pobre, irmão? Você está entendendo? Então o que acontece? Não é que as pessoas comentam de você porque não gostam, é porque você é estranho. A fornalha que você está dentro já era para estar cheirando mal há muito tempo. Quando eles colocaram a cara para ver, eles não ficam entendendo como é que ele aguenta. Debaixo de tanta luta, está passeando na Advec, glorificando o nome do Cordeiro de Deus. E por fim, é uma ação testemunhal. Quando eles colocam o rosto e vê eles passeando com um quarto ser, o que eles estão dizendo? O Deus deles deu capacidade a eles de passear aonde só o bafo matou quem não tinha marca. Ah, irmão, só 2. Porque quebrou a estatística. Qual era a estatística? Quem passa pelo que seu casamento está passando é divórcio. Enquanto uns estão caindo, você está passeando na diversidade. Então, qual é o sinal disto? Não vou arrancar. Eu vou deixar eles verem você passeando para que a Babilônia entenda. Mexa com qualquer Deus. Só não mexa com Deus de que tem a marca na... Está recebendo essa palavra, irmão? Levante as 2 mãos assim, coloque a mão no ombro da pessoa que está ao seu lado. No ombro dela.
no ombro dela, diga: Deus vai usar a tua vida, Deus vai usar o teu testemunho, Deus vai usar o seu posicionamento para impactar a tua família, a tua parentela, o pessoal da tua faculdade, o pessoal do teu bairro. Quem recebe esta palavra pode dar um grito de glória a Deus. Só quem tem a marca na testa. Os que tem a marca na testa. Para eu concluir, para que eu conclua, que maravilha. Olha, vou fazer aqui só um sentido aqui, simbólico, né, figurativo, alegórico, algo do tipo, que os ossos estavam sequíssimos. Estavam como, irmãos? Se você for ver, irmãos, pode cavar, tu vai achar osso, mas não acha carne. Porque a terra só come a carne. Parece que Deus está dizendo assim para quem está na Babilônia: deixa a terra levar o que é dela. Eu estou tratando de vocês. Enquanto tiver terra em você, carne, eu não vou agir, não. Deixa morrer o que tem que morrer. Deixa embora o que tem que ir embora. Deixa arrancar o que tem que ser arrancado. Quando fica só osso, o osso é nutrido, irmão, por vitamina D, que é cálcio, que é gerada pelo sol. Então, osso que não tem contato com o sol, osteoporose, racha fácil. Quem anda muito cheio de carne, irmão, quebra muito fácil. Mas para quem tem a marca de... O sol da justiça bate no vale e fortalece os ossos, ok? Para eu concluir, Deus diz assim para Sardes: vigia, vigia. Porque se você não vigiar, virei a ti como um ladrão. Tem como colocar para nós aqui o livro de Cantares de Salomão, o capítulo de número 5, Cantares de Salomão, capítulo 5. Vamos lá? Eu ia até pedir, a minha esposa sabe disso quando eu dou culto de ensino, eu sempre peço para os irmãos lerem, né? Mas como a igreja é muito grande, não é legal um só ler, porque vai ter dificuldade de ouvir. Porque eu gosto que os irmãos manuseiem, né? Mexam na Bíblia, para ter familiaridade. Mas o telão vai ajudar a gente, que a gente lê na mesma tradução, lê todo mundo junto. Vamos lá, capítulo 5 de Cantares, versículo de número 1, e olhe para mim, daqui a pouco a gente vai ler aí. Só estou pedindo para eles anteciparem ali a exposição do texto. E eu vou concluir agora, prometo para vocês. O que Deus está dizendo com isto? Vigie. Irmãos, a cidade de Sardes é uma cidade, na antiguidade, tida como impenetrável. Impenetrável. Era tão impenetrável que as pessoas diziam que era uma tarefa impossível tomar Sardes. Todos os que lutavam contra Sardes não tomavam Sardes, porque ela tinha uma fortaleza impenetrável. Não tomavam. Um certo dia, um rei chamado Ciro o Grande da Pérsia invadiu Lídia. Ciro o Grande. Ele vence um primeiro rei, de uma dinastia, chamado de Creso. E Creso, quando perde a batalha, ele vai para a fortaleza. O que ele pensa? Se eu for para a fortaleza, Ciro não toma a cidade. Só que Ciro o Grande da Pérsia não vai arredar o pé. Então ele fica acampado lá durante uns dias. Um grupo militar do Ciro Grande da Pérsia desgarra do batalhão, isso aqui é história de verdade, tá, irmãos? Desgarra do batalhão e acha uma brecha no muro. E invadem o muro pela brecha, abrem a cidade e Sardes cai pela primeira vez. Quer mais? Sardes cai pela uma segunda vez por um rei chamado de Lágoras. E a segunda vez que Sardes cai, chuta como ela caiu. Brecha de novo. Então, Sardes não cai pelas suas portas, Sardes cai pelas suas brechas. Dentro da cidade de Sardes, você tem um rio que produz muito ouro. E a história diz que o pessoal chama Sardes, aquele rio, aonde o rei Midas escondia o seu ouro. Irmão, todo mundo conhece o rei Midas, né? Se eu falar aqui, vocês vão lembrar. O rei Midas é aquele que faz um pedido, ele tem um direito a fazer um pedido, seu desejo será realizado. E qual é o desejo dele? Tudo que eu tocar vira ouro. E ele morre pela própria ganância, porque como é que ele vai comer? Tudo que toca vira ouro. Então ele diz que era tanto ouro que o rio produzia, ouro em pó, que a cidade de Sardes era riquíssima. O que Deus está dizendo para Sardes? Por brecha, eu vou entrar e vou tomar a riqueza de vocês. Então, riqueza nunca é fora. Riqueza é sempre dentro. E a riqueza de dentro só se perde por causa de falta de vigilância.
O capítulo 5, vamos lá, Cantares de Salomão, capítulo 5, versículo de número 1, olha o que acontece com essa mulher. Antes de nós lermos, pode deixar o texto aí, por favor, só segura o texto aí, um minutinho. O livro de Cantares, ele tem algumas formas de ser interpretado. Você tem a interpretação das mais conhecidas, tá? Entre outras. Alegórica, dramática, litúrgica. Eu vou usar aqui uma interpretação alegórica. Você tem a dramática, você tem a litúrgica e você tem outras interpretações. Olha o que está acontecendo no capítulo 5. Vamos lá, no 3. 1, 2, 3 e... Versículo 2. Segura aí. Eu dormia, mas meu coração estranho. Então, ela está em dois estados ao mesmo tempo. Ela está deitada e aguardando. Então, ela está dizendo o seguinte, eu vou descansar, porque meu noivo vem aí. Só que ele demora para vir. Por que eu sei que ele demora? Porque a cabeça dele está com orvalho. E por que eu sei que ela sabia que ele viria? Não só pelo velava, mas porque ela diz, minhas mãos gotejavam mirra, no versículo de número 5. Nós só vamos ler esses dois versículos. Só quero te explicar antes o contexto, para que você entenda onde eu quero chegar. As mulheres, quando iam se relacionar intimamente com seu esposo, o que elas faziam? Pegavam a mirra, pastor Guilherme, e passavam na cama. Passavam onde, irmãos? Então, ela passou o dia inteiro perfumando o lugar da intimidade. Porque a relação não começa na hora. Ela diz, se eu sei que eu vou me encontrar com ele, eu já vou deixar o ambiente preparado. Então, o culto não começa 19h30. Se eu sei que meu noivo vem, eu já me preparo com o perfume da adoração. Então, eu já vou me preparando aqui, vigiando. Só que ele vem quando ele quer. E ela fica esperando, ela diz, olha, 9h10 não vem mais não. Já que não vem, eu vou deitar e vou dormir. Era uma estatística que grandes acidentes de carro aconteciam poucos metros da chegada. Que a pessoa, quando está chegando, o que ela faz? Ela relaxa. Perdeu, pastor? Ela relaxa. O que ela está dizendo? Vai acabar o culto, não senti nada, vou tirar o cinto, vou apagar o candeeiro e eu vou apagar. E vou esperar ele vir outra vez. Quando ela dorme, quem é que mete a mão na porta 9h15? Aí ele diz para ela assim, ó, abre essa porta. E ele vai batendo, abre. O que ela diz? Aí eu fiquei entre a carne e o espírito, porque eu queria levantar e, ao mesmo tempo, não podia, porque podia trazer mácula. Deixa eu dizer, ela estava assim, ó, o meu espírito queria, mas a carne não deixava. E eu resolvi ouvir a carne e deitei. O que o noivo faz? O amado faz? Tira a mão da porta. Ela levanta. Quando ela levanta e abre a maçaneta, ele não está mais. Quando ele não está mais, por falta de vigilância, irmão, se ela levantou, por que não levantou na hora que tinha que levantar? Quem quer ouvir ainda, diga amém. Por não vigiar. Vamos lá, capítulo 5 de novo, versículos 5 e 6, para a gente encerrar. Versículos 5 e 6. Olha o que está escrito. Levantei-me para abrir ao meu amado, as minhas mãos destilavam. A primeira coisa que ela perde é mirra. Então ela diz, eu fui perdendo a essência. Porque quem não vigia, a primeira coisa que vai embora é a essência. Vai embora. Os meus dedos
e os meus dedos mirra preciosa sobre a maçaneta de ferrolho. Versículo 6. Abria o meu amado, mas ele se retirara e tinha ido embora. E minha alma se derreteu. Quando antes ele me falou, busquei-o, chamei. Então ela diz, a alma ficou angustiada, eu fiquei fora de mim, porque depois que a essência vai embora, a pessoa perde juízo. Perdeu o juízo, ela diz, eu buscava e não achava, eu chamava e ele não respondia. Então ela tem duas escolhas a fazer, ou ela permanece não vigiando, e fica sem juízo o resto da vida, ou ela ouve o que Cristo diz para Sardes, passa a vigiar e toma uma atitude. Então ela diz, perdi a presença nesse culto, no próximo não perco mais. Eu vou atrás do meu amado. Quando ela vai, ela toma uma surra. Engraçado, porque acho que no capítulo 2 ou 3, irmão, me falha a memória, ela pergunta para os soldados, onde está meu amado? Os soldados não respondem. Os soldados o quê, irmãos? Porque o sistema do mundo não conversa com quem está casado com ele. Só que, nos capítulos anteriores, ela está vigilante. Então o mundo quer bater, mas ela está preparada. Como ela perdeu a essência, perdeu o juízo, perdeu a resposta, perdeu a presença, perdeu o contato, ela toma uma surra. Aonde o amado estava? Onde estava no versículo 1, no bendito jardim. Sabe o que ele está dizendo para ela? Por que você está me buscando em outro canto se você sabe onde eu estou? Se você tivesse vigiado, você não precisava ter tomado uma surra. Então tem gente que só vai voltar para onde ele quer se tomar um sacode bem dado. Mas o sinal vermelho apareceu hoje, ele está dizendo, eu não vou deixar o mundo te dar uma coça para você ter que... só 2 deram glória a Deus. Só quem quer voltar para a presença, quem quer permanecer na presença, diga glória a Deus o mais alto que você puder. Fica de pé comigo, por favor. Eita glória. Eu vou te fazer uma pergunta, hein? Até quando você vai continuar levando essa surra? Desperta tu que dormes. Alguém sente a presença do Espírito de Deus aí? Aproveita a oportunidade para correr atrás dele enquanto ele está na porta. Porque uma hora nem no jardim ele vai estar mais. E aí quem estava nele vai entrar, quem não estava vai ficar de fora. Deus nos livre disso. Feche seus olhos, por favor. Cadê a banda? Pode me dar uma ajuda aqui? Me dá um dó maior sustenido. É a melhor banda do Brasil. Isso é hipocrisia, que o pessoal aqui toca de verdade. Hã? E eu estou numa felicidade que o Flamengo vai perder, irmão. Não, você vê que toda vez que eu venho aqui e profetizo, o Flamengo só está em ruína, irmão. Só está em ruína. Pode pegar aí as outras vezes que eu vim aqui e profetizei quanto o Flamengo só está se acabando. Deus vai salvar o povo lá. Tudo está preparado aqui. A casa e o meu coração também. Tu és chega. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar. Todos os eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado,
só quero te falar que teu é o reino. Teu é o domínio e o poder a meu. Teu a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder a meu. Só tu és santo, canta. Só tu és santo. Para nós orarmos, declare. Só tu és santo, não há outro como tu. Os que têm essência, diga para quem a língua entender, diga. Só tu és. Só tu és, só tu és. Não há outro como tu. Para nós orar, eu encerro. Então me tira do medo que me faz dizer Moisés, e me faz